tudo bem? Meu nome é Alexandre, eu sou graduando do curso de Pedagogia na Faculdade Estácio de Sá. E eu vim aqui apresentar hoje para vocês o meu PCC. O PCC é a prática de componente curricular. Eu quero com esse vídeo fazer uma reflexão e falar um pouco da atividade que foi proposta. Foi-nos apresentada uma charge onde a professora propunha um determinado tema em sala de aula. Mas nesse momento, alguns alunos, cada um deles com a sua particularidade, começou a debater sobre aquele assunto, inclusive com expressões populares da sua região. Só que a professora, de uma forma bem equivocada, os interrompem no meio do raciocínio, não deixando uma abertura para o diálogo dentro da sala de aula, da turma, e criticando a maneira de falar do aluno que possuía gírias típicas da sua região. Após isso, ela dá sequência à sua aula de uma forma normal. Então, fazendo uma análise do que é didática, nós conseguimos perceber que a didática ela vai além do professor como o único detentor de conhecimento. Na verdade, didática é uma arte de ensino. Então, quais maneiras, quais instrumentos e técnicas o professor vai utilizar para ensinar, para poder conseguir transmitir o conhecimento que ele tem e, principalmente, ajudar o aluno a desenvolver habilidade para que ele também possa desenvolver o seu próprio conhecimento. A didática entraria nesse exemplo apresentado na charge. Como que deveríamos ter agido diante da situação em que os alunos querem expor as suas opiniões de forma mais ativa, Quais ferramentas devemos utilizar e técnicas também. Para não agirmos como a docente da charge, que naquele momento ela era o detector do conhecimento, mas não conseguiu de forma didática apresentá-lo e nem permitiu os alunos expor a sua opinião. Quais ferramentas então, e técnicas ela deveria ter utilizado, por exemplo? Então, essa reflexão que eu quero fazer, essa dinâmica, na verdade, que vamos fazer agora, vai nos ajudar a ver de uma forma mais abrangente essa situação. No caso, eu pensei em um tema e uma disciplina que eu possa lecionar no futuro. E aí, no caso, a minha disciplina que eu escolhi foi a de ensino religioso e o tema escolhido foi diferenças religiosas. E assim como na charge, os alunos provavelmente eles iriam querer apresentar a sua opinião de forma mais ativa, mais participativa dentro da sala de aula. Nesse caso, eu, como professor, como eu poderia dar andamento à minha aula? Exemplo, um aluno poderia ter questionado que a sua religião, certa religião, seria mais importante que outras, começando assim uma discussão dentro da sala de aula. Nesse caso, eu, como professor, o que eu posso fazer? Primeiramente, eu iria escutar a opinião de todos os alunos e tentar entender o ponto de vista de cada um deles. E após isso, eu iria tentar fazer eles entenderem que hoje, no caso desse tema que eu abordei, a gente vive num país laico, ou seja, não existe uma religião definida. E que nesse caso, todas as religiões, é importante a gente tentar entender elas e respeitar, entendeu? Ter essa empatia com o próximo, E após esses questionamentos que eu iria fazer com os alunos, eu ia elaborar uma atividade para poder envolver a turma. Qual atividade seria essa? A princípio, eu iria fazer um seminário. Iria dividir a turma em vários grupos. Cada grupo receberia um tema, uma religião diferente, e eles iriam fazer um trabalho sobre aquela religião. No caso, uma apresentação, falando sobre as particularidades, as peculiaridades daquela religião, entendeu? E nesse caso, teria também uma apresentação também, que eu iria incentivar eles a fazer essa apresentação de uma forma mais didática, mais dinâmica. Por exemplo, poderiam trazer roupas típicas daquela região, artes, escultura, iriam fazer uma apresentação bem didática, participativa com a turma, para envolver também os outros alunos. Então, primeiramente, seria essa a minha ideia de trabalho com eles. Depois que fosse realizado todos os trabalhos, todo mundo fizesse a apresentação, eu ia ter um momento de diálogo com os alunos para ver se eles absorveram essas informações, ver se eles entenderam que o importante desse tema, o importante dessa atividade que eu fiz seria eles entenderem que não existe uma religião melhor que a outra, existem pontos de vista diferentes e que nós, como seres humanos, temos que aprender a respeitar, entendeu? Depois disso, na atividade que foi proposta para a gente, pergunta como a gente iria fazer uma avaliação desses alunos. Para ter uma participação ainda maior do grupo, eu pensaria em fazer duas formas de avaliações. Uma avaliação minha como docente, como professor, iria tentar ver o grau de participação dos alunos,
o grau de absorção de conhecimento que eles teve e o desempenho mesmo das atividades. E depois eu deixaria uma autoavaliação, uma autorreflexão para o aluno, para ele se avaliar, ele se dar uma nota. No caso, levando em conta a absorção que ele teve também e, mais ainda, o empenho que ele teve na participação daquela atividade, para ver a questão da atividade em grupo, como é que ele se vê a participação dele, se foi muita, onde é que eu posso melhorar, até mesmo como ter uma bússola para aquele aluno, a gente tentar entender, tentar ter esse diálogo também, onde ele pode melhorar, por que ele participou menos, o que ele poderia ter feito. Então, essa autoavaliação que ele iria fazer e eu estaria lá para escutar e ajudá-lo também. Então, respondendo à pergunta do questionamento, essa seria a minha forma de avaliação. No final, o texto, né, no final da nossa atividade, ela faz uma pergunta para mim como docente. Nesse caso, a pergunta é: que conselho daríamos para nós mesmos, para que possamos exercer com ética, dinamismo e didática a docência? Então, como eu já até soltei mais ou menos essa palavra no texto, eu acho que seria ter mais empatia, não apenas com o aluno, mas com o próximo. Eu li uma frase que falava o seguinte: que ser professor é exercer uma ação interativa com elementos de natureza incertas e saber lidar com o emocional, com a diversidade, a inclusão e a valorização do aluno como ser em desenvolvimento. Então seria essa a dica que eu daria para mim mesmo: ter mais empatia com o aluno, tentar entender o ponto de vista do aluno. A gente sabe que ele está em desenvolvimento, então a gente respeitar também esse desenvolvimento do aluno e a gente, como professor, estabelecer ferramentas, uma didática, para conseguir levar aquele conhecimento que a gente tem para o aluno. E não só levar, mas como também despertar no aluno aquele interesse em aprender, em buscar, e deixar o próprio aluno também, nesse caso, né, ele com essas ferramentas para ele poder ir além. Eu acho que isso seria um dos maiores reconhecimentos do professor, né, de ver que realmente aquilo que ele plantou no aluno, está florescendo. Então, mais ou menos seria essa a dica que eu tenho para mim como docente. Espero que tenham gostado da atividade e muito obrigado.